último tempo de reflexão e de pensar sobre comunicação. Antes de eu introduzir de fato o nosso tempo, agradecer a esse final de semana que eu e minha esposa pudemos passar com vocês. Deus os abençoe ricamente. Para a gente foi uma grande alegria, um privilégio estar aqui. Elisa, Darcy, obrigado pelo convite. É sempre bom rever e poder ver a Igreja de Cristo Jesus e poder passar um tempo com vocês. Foi precioso poder conhecer um pouco mais, conviver um pouco mais. É sempre uma alegria para nós e nos trombamos em algum momento ali em São Paulo, porque possivelmente a gente vai se encontrar em algum lugar. A cidade é grande, mas é impressionante como a gente encontra sem querer as pessoas. Certa vez eu estava num shopping longe de casa e aí a pessoa falou: "Ô Davi", eu falei: "O que eu fiz agora?" Porque geralmente quando chama desse jeito é porque aprontou, né? E aí estava lá uma pessoa que conhecia e a gente talvez se encontre dessa forma. Eu espero encontrar todos bem. Deixa eu convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. E eu quero pensar alguns poucos momentos sobre discordância antes de falar da resolução do problema. Discordâncias são possíveis e de fato são inevitáveis. Discordâncias não deveriam, portanto, ser impedimentos para o nosso relacionamento. Eu devo entender que ao longo da minha vida eu vou encontrar pessoas, eu vou me comunicar com pessoas, e eu terei diferenças com essas pessoas. Isso não se constitui necessariamente um pecado. E isso se dá também na esfera do casamento. Talvez você e sua esposa não terão concordância em tudo. E eu nem espero que tenham. Se tivessem, me causaria muita estranheza se vocês em tudo concordassem. Algum nível de diferença, algum nível de discordância é esperado e é salutar. De certa forma, isso produz em você a necessidade de refletir melhor sobre aspectos da vida. Lud e eu concordamos em bastante coisa e discordamos em outras. Pode haver unidade sem haver uniformidade. Eu posso ter um convívio absolutamente saudável, são, puro, reto, discordando de pessoas em questões que não são necessariamente essenciais. Quando casamos, e agora não é da camisa, né? Eu percebi, e eu não sou nada metódico, que eu tinha alguns maneirismos que eu julgava muito corretos, muito certos, e que eu só perceberia que poderia ser feito de outra forma se eu casasse, e se eu convivesse com alguém que tivesse hábitos, cultura, estruturas diferentes das minhas. Um elemento bastante próprio disso, que me chamava muito a atenção no namoro e depois no casamento, foi o que nós fazemos à mesa. Você fala: "Não, mas a gente come." Eu falei: isso no nível elementar, né? Na casa dos meus pais, a mesa sempre foi o ambiente da conversa. Nós sentávamos à mesa na casa dos meus pais e conversávamos de absolutamente tudo. Tudo se passava ao entorno da mesa. As confrontações, as reconciliações, as discussões acerca de temas, as considerações da vida, todos em volta da mesa. Jantar não era coisa de 15, 20 minutos porque colocamos a comida para dentro. Jantar era o momento onde a família se reunia para pensar e conversar sobre o dia, sobre a vida, sobre tudo. A rotina do meu pai, por ser pastor, era um pouco diferente, então às vezes a gente fazia isso, às vezes não dava para fazer porque estava fora em algum aconselhamento. A família da Lud tem um outro contexto. O pai dela, como a maior parte da população, tem aquela estrutura de sai para o trabalho, volta no fim de tarde, está toda a noite em casa e pode jantar. E a família dela não tinha o hábito de conversar na mesa. Comia, e ao comer saía da mesa. Eu lembro as primeiras vezes que eu fui à casa dela como namorado dela. E eu sentava na mesa para jantar com a família dela. E o que eu esperava que acontecesse ao entorno daquela mesa? Conversa. E aí eu começava a comer e começava a conversar.
eu percebia que ninguém conversava. E que as pessoas na mesa só comiam. E aquilo começou a produzir em mim algo esquisito, porque pessoas na mesa o que fazem? Conversam, não comem somente. E na família dela, pessoas comiam na mesa e não conversavam. Onde eles conversavam? No sofá da sala. Mas para que eu vou para a sala se eu posso conversar na mesa? Parece bobo, mas é uma discordância insignificante que eu tive que aprender quando nós começamos a namorar, para pensarmos como é que nós faríamos isso no nosso casamento. Porque eu poderia tornar aquilo que era uma discordância possível, uma diferença possível, em algo grande. E me indispor com a família dela, me indispor com ela, por algo desnecessário. Discordâncias são possíveis. Eu preciso entender quais são as discordâncias que eu tenho com o meu cônjuge. Qual é a diferença que eu tenho de visão com o meu cônjuge. E que não se constitui um pecado nem um problema. No capítulo 13 de Gênesis, que eu pedi para você abrir, nós temos uma história de uma discordância que em algum contexto, em algum nível, se tornou um conflito, não entre as personagens principais da história, mas entre aqueles que estavam ao redor da história. Vocês conhecem bem essa história e sabem que Abraão e Ló tinham todos muitos bens, e os bens deles cresciam, e cada vez mais a terra onde ambos moravam não era suficiente para sustentar, pelo menos é o que se diz, todos os bens que eles tinham. E os seus funcionários começaram a verdadeiramente conflitar entre si. Mas no verso 6 diz, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam em terra. E aí começa, né? Há uma questão que não é pecaminosa, e agora eu preciso de alguém sábio, eu preciso de alguém maduro, que ponderadamente utiliza-se da comunicação verbal para minimizar ou solucionar um problema. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Perceba que o homem sábio, e eu não quero avaliar se ele deveria ter chamado Ló para viajar com ele, mas o homem sábio chegou, procurou o seu irmão, o seu filho, o seu amigo, o seu próximo, o seu chegado, e disse: nós podemos ter ambos uma propriedade, nós podemos ter ambos os nossos bens, e nós não precisamos conflitar por causa disso. Não é melhor, Ló, que nós nos separemos? Você segue a sua caminhada e eu sigo a minha caminhada, e não haja entre nós conflito. Mas para isso, alguém precisou tomar a iniciativa da conversa. E alguém deveria estar disposto a abrir mão de alguma coisa, a renunciar a algo. E Abraão foi esse homem. Ainda que a promessa tenha sido dada a ele, e abençoado seria Abraão e todos aqueles que com ele estavam, é Abraão que abre mão e diz: Ló, escolha a melhor parte. Escolha o que é preferível a você. E se você escolher algo, eu escolho o oposto. Se você escolher por A, eu escolho B. Se você escolher por B, eu escolho A. E isso deveria ser um norte, um guia para nós lidarmos com as nossas diferenças ou discordâncias. Porque diante de nossas diferenças e discordâncias no casamento, muitas vezes nós exigiremos a nossa posição e não abriremos, não renunciaremos a absolutamente nada daquilo que queremos.
As coisas precisam ser do nosso jeito, do nosso modo, no nosso tempo. Mas Abraão, sendo sábio, sendo aquele que percebe a discordância e o conflito potencial existente, ele com sabedoria pacifica e diz: Ló, eu abro mão, eu renuncio, escolha que eu vou para o outro lado. E há muitos momentos dos nossos relacionamentos que nós sabemos que nós podemos renunciar no casamento. Nós podemos ceder e abrir mão no casamento. Eu não preciso exigir do meu cônjuge algo que eu quero muito. E eu sei que aquilo pode gerar um conflito, simplesmente para ter o meu desejo atendido. Renuncie. Renuncie. Abra mão. Uma frase que me marca de toda a caminhada, uma das que me marca de toda a caminhada com o meu pai é: ama mais quem cede mais. Ama mais quem cede mais. E aí ele, refletindo isso comigo, certa vez ele falou: Davi, quem é aquele que mais amou? Eu, por óbvio, Cristo Jesus. Ele falou: sem dúvida. E ele poderia exigir alguma coisa? Sem dúvida, pai. Ele é o Filho de Deus, ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. E o que ele fez diante da realidade dele ser o Filho de Deus, aquele que tem poder sobre todas as coisas e tem autoridade sobre todas as coisas? Ele renuncia à sua própria posição, abre mão e morre por nós. E eu, como cônjuge, não posso, de certo modo, morrer um pouco para mim mesmo, cedendo naquilo que não é pecaminoso, para manter a unidade familiar, como Cristo Jesus fez com o seu povo e sua igreja? Ama mais quem cede mais. Abraão cedeu. Abraão abriu mão e renunciou para manter a paz com Ló em algo que não era essencial. Era uma terra, era um pouco de gado, era comida para os animais. Vá para um lado que eu vou para o outro. E aqui eu não estou propondo nenhum tipo de separação do casamento, tá bom? Vou deixar isso bem claro. O que eu estou primando é pela disposição de Abraão em solucionar a eventual tensão que uma situação lhe trouxe. Então, como exercício, pense agora qual foi a última situação de discordância que você e o seu cônjuge tiveram. Não pode ser do retiro. Fim de semana não vai. Pensa numa situação em que você e o seu cônjuge divergiram. Ok? Pensou? Qual foi a sua disposição para lidar com a questão? Foi a disposição de: o meu cônjuge precisa mudar para que as coisas funcionem bem? Ou a minha disposição foi: o que eu posso renunciar para manter a paz dentro do meu lar, como evidência do amor que renuncia em Cristo Jesus? Percebe a distância que existe entre as duas disposições do coração? E aí eu vou agora, já que eu tenho essa disposição de renúncia íntima, vou procurar o meu cônjuge. E aí você está pensando na situação, você está pensando na sua disposição, e agora você está pensando em que palavras você proferiu a ele, a ela, quando foi lidar com essa questão de discordância. Porque está no nível das discordâncias, e eu posso tê-las. Eu posso tê-las. Certa vez, alguém nos perguntou na igreja se eu e ela concordávamos politicamente. E aí eu disse: por que isso é tão significativo para você? A pessoa até parou assim. Precisa haver discordância ou concordância em todos os elementos? Ou eu e minha esposa podemos divergir até mesmo nisso?
Porque aquilo que diz respeito ao reino é superior. E a paz que eu gero no meu lar é superior à eventual posição A, B ou C no espectro político A, B ou C. A pessoa ficou me olhando. Aí, pastor, acho que eu fiz a pergunta errada. Eu falei, não, você fez uma pergunta interessante. Eu só estou querendo saber o porquê que você quer saber isso. Por que isso se tornou tão relevante a você? É como se você valorasse o caráter a partir de questões que são possíveis de haver divergência. Ela não perguntou para mim qual é a visão que eu e minha esposa temos, por exemplo, sobre o incesto. Porque isso é significativo. Será que eu e minha esposa concordamos sobre o incesto ser pecaminoso? Isso deveria haver pleno consenso. Concorda comigo? Agora, se eu gosto de hambúrguer e ela gosta de comida italiana, precisa haver consenso sobre isso? Mas brigamos para o restaurante que vamos no final de semana em nossas casas. Entende o que eu quero dizer? Naquilo que não precisa haver discordância e conflito, nós conflitamos. E para aquilo que eu deveria gerar um conflito necessário, nós não conflitamos. Nós não conflitamos por causa do pecado no coração do nosso cônjuge. Nós fazemos vista grossa ao pecado e conflitamos por aquilo que discordante pode ser. Abraão olhou para Ló e falou, eu posso abrir mão. Ló vai para um lado, eu vou para o outro. E renunciou a uma posição dele. Vai para outro texto comigo. Vamos para Atos. Capítulo 16. Na verdade, capítulo 15, 36. E aí o 16 é o desenvolvimento. Vocês conhecem bastante bem a história de Atos. Vocês conhecem bastante bem a história de Atos. E em determinado momento, Saulo se converte, e ele está lá na igreja de Antioquia, no capítulo 13, e ele é encomendado pela igreja de Antioquia para pregar a mensagem, e ele sai junto com líderes daquela igreja, e ele percorre uma grande área, e aí de repente no capítulo 15 ele volta dessa sua primeira viagem, e ele junto com Barnabé decidem ir para uma segunda viagem, para verificar se as igrejas da primeira viagem iam bem. E aí o texto bíblico diz, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então note, qual é o ponto de divergência? Marcos. Levamos ou não Marcos? Paulo diz não. Barnabé diz sim. Quem está certo? Por favor, me ajudem. Quem está certo? Se depende, você já está me dando a resposta. Quem está certo? Deixa eu inverter a pergunta, eu vou fazer negativamente. Quem está errado? Alguém disse Marcos ali. Paulo. A pergunta é, por que eu julgo Paulo estando certo ou Paulo estando errado, Barnabé estando certo ou Barnabé estando errado? A gente também não sabe tão bem, a meu ver, o fim da história. Note, a discussão é, eu levo ou não levo fulano de tal? Não. Se algum tem uma visão de, eu preciso investir na vida daquele que abandonou, para que ele de fato se desenvolva, cresça e assemelhe-se a Cristo naquilo que ele é falho, quem está certo? Barnabé. Se eu olho e digo assim, não acho correto, num contexto de primeiro século, que se planejava viagens longas, onde você tinha riscos, a comida era escassa, alguém planejado deixar o caminho, acho que não é sábio viajar com este, você concorda com quem? Mas qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Então é possível, numa mesma situação,
ter duas posições divergentes e ambas as posições terem perspectivas adequadas e corretas acerca do problema. Mas a gente não lida muito bem com isso na nossa mente, não. Porque na nossa mente as coisas precisam ter os seus nós todos entrelaçados, dando uma lógica tal que tudo chega a uma conclusão que eu espero que seja coerente. Eles podiam manter a divergência. Abre-se a divergência, diverge-se quanto à situação, cada um caminha em paz, como quem fez? Abraão fez. Fala, imagine que maduro seria de Paulo ou Barnabé, um dos dois, olharem um para o outro e falar assim, querido, o evangelho é maior do que as nossas divergências acerca de Marcos. Segue a tua vida, que Deus te abençoe, caminhe no seu ministério. Eu sigo o meu ministério, Deus vai me abençoar, vamos caminhar dessa forma? Mas diante de uma possível divergência, o que acontece? Verso 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Note que essa separação já não é por uma atitude piedosa, mas ela é resultado do quê? De um conflito. Conflito pequeno? Não. Enorme conflito entre estes homens. Alguém renunciou a alguma coisa? Não. Barnabé fez o quê? Tomou consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Depois ele encontra Timóteo no capítulo 16 e vocês conhecem a história. Aí você vai dizer, não, eu sei que Barnabé acertou porque lá no final de 2 Timóteo ele diz, Paulo, chama Barnabé porque ele chama Marcos porque é útil. Então, quem acertou? Entende o ponto? Não! Quem garantiria naquele momento da história do capítulo 15 que Marcos mudaria por causa do investimento eventual de Barnabé? Então, só porque eu olhei a história toda, agora eu pego e avalio aquele fato, quando não havia pecado naquele fato. Porque quem mudou no caminho? Marcos mudou. E porque Marcos mudou, Paulo agora pode dizer o quê? Bem, me é útil. Independente se Barnabé estava certo ou se ele estava certo. Porque quem mudou? Marcos mudou. Davi, eu gosto, eu acho interessante. A gente precisa entender que então no capítulo 15 você tem a multiplicação do trabalho evangelístico. Com a briga deles. Ok, mas eu não sou tão espiritual a esse ponto. Para mim, o que houve entre eles de fato? Conflito. Eles precisavam conflitar por causa de João Marcos? Não. Eles poderiam manter divergência acerca de João Marcos e caminhar em paz ambos? Sim. Sim. E muitas vezes isso vai acontecer em casa. Você e sua esposa, você e seu marido, talvez tenham questões que os dois não concordarão no mérito. Não concordarão. E vocês podem muito bem conviver com essa divergência não essencial. Cada um amando um ao outro. E a mulher submetendo-se à posição do marido, entendendo que ele vai ser o cabeça do lar para conduzir o lar, assumindo as responsabilidades pela decisão que toma aqui. Mas não olhando um ao outro de maneira a julgar pecaminosamente, para que traga uma divisão tal e desavença tal no lar que venha a fraturar o relacionamento doméstico. Eu posso ter visões divergentes numa mesma situação e os dois estarem certos. É bom a Darlene nem perguntar muito sobre como isso aplica em outra hora, em outros campos, porque senão a gente vai filosofar junto aqui. Mas, diquinha, leiam Verne Poitras.
quando ele fala de multiperspectivalismo. Como é que eu posso, de fato, entender elementos que são verdadeiros? E eu não consigo ver o todo, mas eu consigo só ver parte daquilo que é a verdade. Só tem uma pessoa que consegue ver toda a verdade. E esse é Deus. Se eu digo que eu tenho toda a correção para a interpretação do fato, eu estou dizendo que eu assumi qual posição? A de Deus. Então o máximo que eu consigo ver é uma perspectiva do fato. Talvez o meu cônjuge esteja vendo o quê? A outra. Ah, mas aí sumiu com a verdade. Não sumiu. A verdade permanece. Eu só tirei de perspectiva que quem é o detentor da verdade? Sou eu. Eu não sou. Deus é. Deus é. E eu preciso pensar isso no meu casamento. Nem marido nem esposa são Deus no lar. Somente Deus governa o lar. Maridos e esposas se submetem à vontade divina e conduzem o seu lar por meio da orientação divina, não conflitando naquilo que é desnecessário, divergindo naquilo que é possível, para manter a unidade, sem que haja uniformidade. Porque assim como Cristo renunciou, eu posso renunciar às minhas vontades. Está fazendo sentido isso aqui, meus irmãos? Agora, esse é o caminho mais fácil? Não é o caminho mais fácil. E eu tendo a dizer que este caminho da sabedoria, olhando e pensando as situações, ele é um caminho difícil. Provérbios tem um texto que sempre me marca. Não responda ao insensato segundo a sua insensatez, para que não se torne como ele. Então, o que eu faço diante da fala do insensato? Fica quieto. Beleza. Versículo seguinte, qual é? Ao insensato responde segundo a sua insensatez, para que ele não se torne sábio aos seus próprios olhos. Então, no versículo segundo, o que a sabedoria diz diante de uma fala insensata? Fale. Então tá bom. Eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Porque a nossa mente tende a estabelecer a regra. Eu vi o insensato, o que eu faço com o insensato? Fala. Ou eu vi o insensato, o que eu falo com o insensato? Não falo. Mas o texto bíblico diz o quê? As duas coisas. E quem vai ter que processar isso? Quem vai ter que ter discernimento para avaliar a situação e tomar a decisão? Quando eu olho para esse processo, tem uma frase que eu digo para os aconselhamentos pré-nupciais que eu faço, e é bastante frustrante para eles, né? Eu digo, casamento, ele é feito para dar errado. Humanamente falando, tá bom? Humanamente falando. Pensa no seguinte. São duas pessoas distintas. E não pouco distintas. Muito distintas. Com pano de fundo distinto. Com histórias pessoais diferentes. Com características diferentes. Com formação familiar diferente. Com nível de energia diferente. Com capacidades físicas e intelectuais. Com interesses diferentes. Com cosmovisões diferentes. Com maneiras de interpretar e enxergar a vida que são distintas. Um olha a vida por uma lente, o outro olha por outra lente. São perspectivas e convicções, às vezes até conflitantes ou divergentes. E que, por algum motivo que nós não sabemos qual, resolvem se casar. Qual a probabilidade, meus irmãos, disso dar certo? Provérbios diz que um dos elementos que ele não entende nos seus provérbios numéricos é o amor de um homem por uma mulher. Você entende isso? O que eu vi na Lud é fácil, mas o que ela viu em mim? Eu não faço a mínima ideia. Não é explicável isso.
Nós somos muito diferentes. Tem dia que eu saio do escritório, eu tenho escritório em casa. E aí eu vou até ela, eu estou lá quieto, cabisbaixo, andando de um lado para o outro para a sala. E aí ela diz, o que foi? Eu digo, eu estou pensando. E você está pensando no quê? Ah, estou pensando nisso. Tem isso. Ela, entendi. E aí eu paro e olho para ela. Como você entendeu? Eu estou pensando, há um tempo eu saí do escritório e vim pensar, e você diz em meio segundo que entendeu? Qual a probabilidade disso dar certo? A única probabilidade disso dar certo é se nós entendermos que as nossas diferenças, essas nossas histórias, podem ser todas convergidas por causa da história de Cristo Jesus em nós, que remodela e reorienta a forma como nós pensamos a vida. Não precisa ser o meu modo de viver e pensar, nem o modo dela de viver e pensar, tem que ser o modo que Cristo forma em nós sobre viver e pensar. Então eu não vou mudar algumas coisas, ela não vai mudar outras coisas, mas a gente pode olhar todas essas coisas pela lente de Cristo Jesus. Quanto eu estou disposto a abrir mão e renunciar? Porque senão o casamento, ele está fadado ao fracasso. Eu gosto de dormir tarde. Eu gosto de botar as crianças e muitas vezes ir para o escritório. Eu fazia isso direto. Eu agradeço, meu irmão. Obrigado. Eu gosto de botar as crianças para dormir e voltar para o escritório. Está silêncio. Eu posso pegar as minhas coisas, os meus livros e estudar. Só que aí quem ficava sozinha? Ela ficava sozinha. Só que durante o dia quem ficou cuidando das crianças? Foi ela que cuidou das crianças. E agora no momento que eu posso ficar com ela, o que eu faço? Eu vou ficar sozinho porque é melhor para mim? Eu vou ter que aprender a renunciar. E fechar o meu computador, fechar os meus livros, fechar os meus arquivos e ficar com a minha esposa e conversar com ela. Mas Davi, e qual é o momento que ela renuncia? Momento de entrega de trabalho para o mestrado. O professor dá prazo. E aí você começa a entrar madrugadas adentro para entregar um trabalho que ninguém vai ler. Lembra disso. Só que ela abre mão e diz, vai, eu sei que você precisa fazer. E ao invés de ser um ambiente onde cada um estressa a corda, os dois renunciam e unem as suas disposições de amar como Cristo amou e levam o casamento numa nova direção. Pensando em renúncia, pensando em palavras que são sábias. Deixa eu ser bastante mais prático nesse momento que a gente caminha para o fim aqui. Tá bom, Davi, você está falando do ideal, eu entendo. Mas a gente vai conflitar. Eu sei também. Eu sei que a gente vai conflitar. E por mais que eu tenha buscado encorajar na outra direção, o conflito vai surgir. E o que eu faço para lidar com o conflito? Eu quero pensar em 4 ações, 4 princípios que você, como casal, pode ter para lidar com um conflito quando ele se estabelecer. Eu quero olhar só para você ter um referencial textual e de memória, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu estou vendo fotos de casamento ali atrás. É para agora ou é para depois? É para depois. É para depois. Desculpa, quebrei.
Não é um conflito, não haja um conflito entre nós por causa da fé. Você vai para Pedrazinhos e eu vou para Vila Mariana. Tá bom, ficou assim. Efésios capítulo 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O primeiro princípio que eu gostaria que nós pensássemos quando diante de um conflito é: seja sincero, fale a verdade. Fale a verdade. Paulo está tratando de questões que são do coração, de uma transformação profunda que é produzida por causa do Evangelho de Cristo. O capítulo 4, a partir do verso 17, torna isso muito evidente, quando do 22 ao 24 ele diz: despoje-se, renove-se, revista-se de um novo homem, criado à imagem de Cristo. Portanto, fale a verdade, seja sincero. E ser sincero aqui não é somente não mentir, mas antes de tudo, falar a verdade. Falar a verdade não é uma alternativa, não é uma questão opcional, é um imperativo. Eu preciso ter tal confiança no meu cônjuge, que aquilo que eu digo, ele tem convicção, profunda convicção de que eu contei para ele é verdadeiro. Não resta dúvida no nosso relacionamento. E que diante de um conflito, aquilo que eu direi, aquilo é verdade. E não adianta você vir e dizer assim: então Davi, se a minha esposa vier com uma roupa feia e perguntar para mim se tá bom, eu vou dizer para ela a verdade, eu vou dizer que tá feio. Não é desse tipo de pergunta que eu estou falando. Isso não é nem pergunta. É uma não pergunta. A pergunta básica é: há um conflito, os dois sabem que há um conflito, os dois percebem a mudança de comportamento e postura de um com o outro, o silêncio começa a imperar, e eu chego para o meu cônjuge e pergunto: o que está acontecendo? Está tudo bem? E o outro diz: está. Quando os dois sabem o quê? Não está. É nesse nível de fale a verdade. Chegue para o seu cônjuge verdadeiramente e diga: querido, querida, não. Há um problema. Tem algo que tem acontecido em nossa casa, em nosso relacionamento, que tem sido difícil para eu lidar. Eu não tenho sabido lidar biblicamente com esta questão, por isto. Se eu tenho que me despojar, me renovar e me revestir, eu preciso tratar esta questão com você. Por isso eu preciso ser sincero, E um casamento maduro, um casamento que cresce à imagem de Cristo, redimido no sangue do Cordeiro, é um casamento que tem que ter esse nível de sinceridade. Eu posso falar a verdade e o meu cônjuge vai saber maduramente lidar com ela. Não está bem e a questão é esta. Uma das situações de aconselhamento mais complexas que tem em casamento é quando um dos cônjuges mente. Mas não somente. Essa frase não ficou boa. Não somente. Não somente isso, mas ele mente hoje porque ele oculta elementos da verdade. Então ele chega para o cônjuge e diz: foi isso que eu fiz. E aí o cônjuge tem todo aquele momento para processar. 5 dias depois, o outro cônjuge vem e diz o quê? Eu não contei tudo. Eu preciso falar mais uma coisinha. E aí vai contar mais uma coisinha. Eu confio na situação A ou na situação B? Percebe? Passados mais 5 dias, o cônjuge vem e conta o que agora? Tem uma última coisa que eu não contei nem em A, nem em B, mas eu preciso do C. O outro vai acreditar no A, no B ou no C? Ele não vai acreditar mais no C.
Então não é somente o falar a verdade e ser sincero. É falar toda a verdade. Toda a verdade. Contar tudo o que tem se passado. Porque sabendo-se de tudo, eu tenho melhor condições de lidar com as implicações disso. Agora, se eu não sei, com o que eu estou lidando? Qual é verdadeiramente o problema? Quando digo em falarmos a verdade, eu tenho em mente também o verso 15 de Efésios 4. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, não é falar a verdade com brutalidade. Não é falar a verdade usando palavras que sejam duras, ríspidas. É falar a verdade em amor. E as duas coisas precisam estar presentes. Não é para haver só a verdade sem amor, e não é para haver amor sem verdade. É para haver verdade em amor. Em amor. É quase que Paulo dizendo, a verdade ela é amorosa em si. Por isso ela tem um modo de ser comunicada. Davi, e aqui eu estou falando hipoteticamente, suponhamos que eu adulterei. Eu preciso contar para o meu cônjuge onde eu fui, o que eu fiz, porque eu preciso contar toda a verdade. Tem coisas que eu não preciso externar, porque só de mencionar é vergonha. Mas o meu cônjuge precisa saber tudo aquilo que for necessário e necessariamente verdadeiro para lidar com aquilo que eu fiz contra ele. Entende? Estou usando o adultério porque é do maior para o menor. Se eu sei lidar com o maior, vai ficar mais fácil lidar com o menor. Querido, querida, adulterei faz tanto tempo, uma pessoa, duas pessoas, por causa disso, esse é meu pecado, eu preciso confessar isso ao Senhor, preciso confessar isso a você, precisamos de ajuda. Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser nesse momento. Eu vou te contar tudo aquilo que for necessário você saber. Eu não quero ocultar nada de você. Porque eu não quero ter situação A, situação B, situação C. Eu quero falar a verdade. O mesmo vale para a vida financeira. Eu já vi muito casamento sendo restaurado pelo adultério. Mas eu tenho visto muito mais luta acontecer em casamentos serem restaurados por causa de questões financeiras. O cônjuge que perde a confiança no outro na questão financeira. É a esposa ou marido que, diante de uma situação, chega a cobrança da escola, dizendo, você pode procurar o financeiro da escola porque as mensalidades estão atrasadas? E o outro cônjuge dizendo, está tudo certo. Só que quem passou, aspas, a vergonha, não foi o que disse, foi o outro. Quebra-se a confiança do lar. Como é que eu vou lidar com a verdade? Fale sempre a verdade. Eu preciso falar a verdade em amor. Eu preciso falar a verdade temperada para refletir a minha nova vida em Cristo. E aqui talvez valham perguntas. Por que, diante de um conflito, eu estou disposto a dizer isto? Qual a razão de dizer o que eu estou disposto a dizer? Qual o meu propósito para falar isso? O que eu pretendo alcançar com isso que eu estou dizendo? Porque muitas vezes nós queremos falar a verdade com brutalidade somente para pesar o outro. O seu desejo não é falar a verdade, é simplesmente machucar o outro. Como posso comunicar a mesma coisa que eu hoje falaria em
ira, mas em mansidão e em amor. Qual é a minha motivação para falar essa verdade? Eu estou pensando em mim e como satisfazer-me nessa situação? Ou eu estou pensando em resolver o conflito que eu e meu cônjuge temos? Eu preciso pensar nessas perguntas quando eu lido com fale a verdade. Segundo princípio, segundo ato, versos de 26 e 27 de Efésios 4. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E eu quero usar como princípio para esses dois versos algo que está muito atrelado ao verso 25, que é: eu preciso falar a verdade, mas eu preciso manter um fluxo de comunicação. Então, Davi, mas o que tem a ver fluxo de comunicação com ira? Porque o texto claramente diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Há diversas possibilidades de interpretação desse verso 26, ok? Há um artigo bem interessante do Daniel Wallace no Jornal da Sociedade Evangélica Teológica, que ele discute todas as possíveis interpretações para esse verso 26 e como ele poderia ser traduzido. E se você tiver com insônia, você pega esse artigo para ler. Tá, querido? Estou não consigo dormir, entra lá, põe Daniel Wallace, ira, tudo em inglês e tal, e você vai achar o artigo dele. A questão é que num contexto de conflito do lar, a ira tende a se manifestar. E aqui eu quero dar uma definição funcional de ira. Ira é a resposta emocional a um direito ou suposto direito que eu julgo me foi tomado. Ira é a resposta emocional a um direito ou suposto direito que me foi tomado, que eu julgo me foi tomado. Então eu vou ilustrar isso com crianças porque fica bem fácil. Eu tenho lá Tito e João, Tito com 5, João com 3, disputando o Bob Goods que a Thaís deu para os meus filhos. Thaís, é a intimidade que faz essas coisas, a intimidade é uma desgraça. E aí eles estão lá brincando com o Bob Goods deles. Só que o Bob Goods do João, pro João, não é tão bom quanto o Bob Goods do Tito. E o João vai querer qual Bob Goods? O do Tito. Do Tito. E o Tito entende que é direito dele brincar com o Bob Goods dele. E ninguém tem que tocar no Bob Goods dele. E o João entende que o Bob Goods do Tito é de quem? É dele também. E ele tem o direito de pegar o Bob Goods do irmão. Porque afinal de contas, o que é dele é meu. E o Tito tem certeza, o que é meu é meu. E aí você sabe, aquelas expressões de amor existirão entre João e Tito. Porque eles vão conflitar pelo mesmo desejo. Pelo mesmo interesse. Só que ele tem visão contrária. Um deles, ou talvez dois deles, vai dar uma resposta emocional a um direito ou suposto direito que lhe foi negado. Se o João for tocar no Bob Goods do Tito, o Tito vai dizer o que para o João? Não. E o João vai fazer o que como resposta emocional a este direito ou suposto direito que lhe foi negado? Reagir, irar-se. E se o João continuar indo para cima do Tito, o que o Tito vai fazer diante do direito ou suposto direito que ele julga o João está tirando dele? Irar-se também. É muito fácil isso em criança, não? Então, quando o cara te dá fechada no trânsito, na Paulista, às 5 horas da tarde, na sexta-feira, que você é cansado para chegar em casa, você está dizendo: eu tenho o direito de permanecer na minha faixa sem ninguém fechar. E quando o indivíduo entra sem dar seta, ele roubou o que de você? O seu direito. E você, então, por isso vai fazer o quê? Reivindicar o seu direito, porque você julga que você deve fazer isso. E aí você se ira. Se você chega em casa, cansado, e você vem da empresa até casa, pensando: eu vou chegar em casa hoje, vai
casa vai estar tranquila. As crianças vão ter tomado banho. O jantar vai estar feito. Eu vou cumprimentar a minha esposa, que vai estar cheirosa. E a gente vai jantar. Eu vou tomar um banho. Eu vou sentar no sofá. As crianças vão pegar cada um seu livrinho e ler. Eu vou descansar. Aí eu chego em casa. E quando eu chego em casa, o que eu encontro? A realidade. É isso. Porque ele foi criando uma expectativa na mente dele. E aquela expectativa gerou um desejo. E aquele desejo, quando não atendido, fará com que ele responda a algo que ele julgava ele tinha o direito de receber quando em casa chegasse. E o que ele encontra é a realidade. E aí ele tanto se ira com a esposa, quanto como se ira com os filhos, por causa de um suposto direito que o marido alimentou ao longo de um percurso para casa. E aí, que fluxo de comunicação eu vou ter quando eu estou irado? Eu zero a comunicação. Então, para falar a verdade e ouvir e poder receber confrontação diante de algo, eu preciso primeiro lidar com a minha ira e subjugar a minha ira à mansidão esperada para os filhos de Deus. E manter o fluxo da comunicação não é outra coisa senão dizer: Senhor, eu não preciso ter os meus desejos atendidos. Deixa eu dar um exemplo bíblico de uma ira não controlada. Volta para Gênesis capítulo 4. Vocês viram quantas vezes eu voltei para Gênesis no nosso tempo aqui? Eu tenho uma percepção de que a gente deve sempre ver a Bíblia não como livros compilados, mas como um livro como um todo. Olha o versículo 6 e 7. Vocês conhecem a história, mas olha o 6 e 7. Então lhe disse o Senhor para Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? As perguntas de Deus são sempre interessantes, não? Por que andas irado? É uma pergunta de sondagem do coração. Por que você dá uma resposta emocional a um direito ou suposto direito que lhe foi tomado? Por que ele descaiu o semblante? E Deus ajuda a Caim. E essa é uma dinâmica, né? Ele confronta e oferta a graça. Ele chama a atenção e dá o caminho. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Não era, e aqui teologia especulativa, não era para Caim parar, botar a mão na cabeça e falar assim: é verdade, Deus veio, me questionou, chamou atenção para o meu pecado, disse qual era a estratégia para eu lidar com aquele pecado, foi amoroso e deu caminho de graça e restauração. É mais fácil eu voltar para o meu irmão, pedir perdão para ele. É mais fácil eu voltar para o próprio Senhor, pedir perdão para ele e dizer: Senhor, me perdoa, a minha oferta não foi dada com motivação correta, não foi dada de forma correta, existe um modo certo de me relacionar-me contigo e eu não fui este. Mas o que ele faz? Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele pegou a orientação divina, desprezou a orientação divina e simplesmente reagiu pecaminosamente à orientação divina de como ele deveria ter lidado com aquela situação. E toda a ira, João vai dizer, ela é, e Jesus também vai dizer no Sermão da Montanha, ela é de alguma forma um homicídio. Então como é que eu mantenho o fluxo da comunicação? Se o meu desejo do coração, muitas vezes, é só movido por ira. É como se eu quisesse matar o meu interlocutor, que no caso é o meu cônjuge.
não há como. Então eu tenho que falar a verdade, mas eu tenho que olhar e ser manso e não me irar diante do conflito. Eu não vou conseguir falar isso hoje aqui, por isso que você vai ler o artigo do Daniel Wallace. Eu não sei se eu vou concordar tanto com o Daniel Wallace, mas eu acho que é possível se irar sem pecar. Eu acho que é possível. Não sei se eu consigo, mas eu acho que Paulo textualmente me dá essa orientação. Mas se há, seja pronto para lidar com o problema. Não deixe que aquilo vá somando-se a outro problema, e outro problema, e outro problema, e outro problema. Não é incomum, quando lidando com os aconselhamentos matrimoniais, o indivíduo chega dizendo, temos um problema. E quando ele começa a contar, não é um problema, são vários problemas, e que se somam ao longo dos anos, porque não foram tratados. Talvez eu tenha que fazer perguntas para mim mesmo. É meu tempo de falar este? Ou eu estou irado? E as minhas palavras agora não serão verdadeiras e amorosas. Serão somente palavras repletas de ira. Eu tenho todos os fatos para poder emitir uma avaliação ou uma consideração do que se deu aqui em nosso lar. Eu parei para escutar a minha esposa ou meu marido e ver o lado dele, o lado dela, para poder emitir algum juízo. Eu quero ajudar o meu cônjuge diante do conflito e ciente de que isso pode gerar ira em mim e ela. O meu papel vai ser de pacificação e mansidão naquele contexto, ou vai ser alguém que só sobe o tom? De algum modo eu orei antes, percebendo a situação de conflito, para pedir de Deus ajuda e orientação, para dar respostas piedosas e adequadas diante do conflito que eu e minha esposa estamos. Eu, percebendo que isso tem se repetido e minha ira contra o meu cônjuge tem sido maior, eu procurei aquele sábio de ontem à noite para externar o que tem se passado e quais são as impressões do meu coração e ser sondado por alguém de fora que pode me orientar a como entrar no meu relacionamento, no casamento, mantendo esse fluxo de comunicação, porque eu tenho falado a verdade em amor. São perguntas que eu posso fazer. Volta para Efésios capítulo 4. Terceiro princípio. Eu já estou acabando, pessoal. Não bate no relógio, não. Versículos 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se eu falo a verdade em amor, se eu mantenho o fluxo da comunicação, com estes dois versos eu quero pensar em ataque o problema e não a pessoa. Ataque o problema e não a pessoa. Eu preciso olhar para esse verso e pensar, da minha boca não pode sair palavra que seja torpe, palavra que seja mal cheirosa, que seja objeto de decomposição. Eu quero falar algo que vá resolver o problema. Nesse momento, palavras torpes podem ser palavras que concentram-se nos traços de caráter do outro. Porque você é, e geralmente é generalizante, você sempre faz assim. Você nunca reage diferente. Você é uma pessoa... Palavra torpe. É uma palavra que geralmente comunica censura ou crítica. E por censura ou crítica, às vezes há comparações. Se fosse fulano de tal... ou se fosse fulana de tal, não agiria como você está agindo. Eu já vi muitas outras pessoas
que diante da sua situação responderam diferente do problema que nós temos aqui. Ou mesmo palavras que diminuem e rebaixam. Se você fosse mais capaz, você entenderia o que eu quero dizer. Coisas do tipo. Há um casal que eu aconselho que com 8 meses de casamento eles chegaram para mim e disseram: temos um problema. Eu falei: 8 meses? Ontem eu fiquei feliz, tinha um casal aqui com 5 meses. Cadê? Tá aqui. 5 meses de casamento. É isso aí. Teve problema com a camisa já? Não? Sendo sincero, falando a verdade, mantendo o fluxo da comunicação. E aí eu perguntei para aquele casal: 8 meses, queridos, 8 meses. Vocês ainda nem descobriram tudo do que é íntimo. Como é que vocês estão brigando, cara? 8 meses. E ela falou assim, minha esposa: Davi, raras vezes eu ouço ele dizendo algo de mim que seja bom. Tudo que eu ouço dele é crítica e esvaziamento. 8 meses. Uma moça queridíssima, um cara queridíssimo também. Mas eu tive que um dia falar: cara, fica comigo e deixa ela sair um pouquinho. Vamos conversar em outro nível, porque você está perdendo a sua esposa por causa das suas palavras torpes. Eu tenho que resolver o problema e não atacar a pessoa. Resolver o problema e não atacar a pessoa. Esse tipo de fala que ataca a pessoa descreve muito aquilo que nós dissemos ontem em Tiago capítulo 3, de uma língua pequena cuja consequência é desastrosa e que reflete uma falta de sabedoria. É a ausência da moderação, é a ausência dos filtros próprios da presença do Espírito em nós. Eu não olho mais para o fruto do Espírito como sendo algo que eu devo expressar na minha fala. Eu simplesmente falo daquilo que o meu coração está cheio. Um cônjuge deveria olhar para o seu cônjuge e pensar: o que eu falo neste momento é bom para a edificação do meu marido ou da minha esposa? E aí, perguntas muito simples. O que eu vou falar edifica? O que eu vou falar edifica? Eu vou construir algo com a minha fala que seja bom para o nosso casamento? Devemos, nesse momento, falar, ou é melhor aguardarmos e orar? É necessário que eu fale? O que eu falarei comunicará graça, tanto no conteúdo dele quanto na forma dele. Eu me pego muito à forma. A Lourdes sabe disso. Eu me pego muito à forma. Eu acho que forma é importante. Quarto e último princípio. Eu falo a verdade em amor, eu sou sincero, eu mantenho o fluxo da comunicação, eu ataco o problema e não a pessoa, mas eu ajo, eu nunca reajo. Versos 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, Deus em Cristo, vos perdoou. Diante de um conflito, onde eu tenho buscado lidar com todas as questões possíveis nele e que chegam ao meu alcance, a minha disposição vai ser uma disposição de agir. A reação sempre caminhar para a ira. Mas eu estou propondo que na ação eu vou ser benigno e compassivo e vou perdoar o meu cônjuge como Deus em Cristo nos tem perdoado. Isso é ação. Isso é ação. Eu fui ofendido, meu cônjuge me ofendeu, há um conflito, eu pequei, então eu vou pedir perdão. Eu fui ofendido, então eu vou perdoar. Isso é uma ação.
Agora, perdão é algo fácil? Não é algo fácil, eu não vou conseguir trabalhar conceitos de perdão hoje aqui. Mas eu tenho uma maneira que é a do perdão para lidar com o conflito, e essa é uma ação. Uma ação que somente os redimidos em Cristo Jesus podem ter. E se o meu casamento tem conflito, e eu estou lidando com estes princípios, no último ponto eu vou ter em algum momento que lidar com o perdão com o meu cônjuge. Ou pedindo perdão porque eu ofendi, ou perdoando porque eu fui ofendido. Vai para Números capítulo 12. Tem um texto ali que eu acho significativo nesse processo. 12 de 1. Seria quase o capítulo inteiro, mas eu não vou ler o capítulo inteiro com vocês agora. 12 de 1 a 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Tem algumas coisas que intrigam nesse texto, né? Falaram Miriam e Arão. Quem falou? Miriam falou. E falaram contra Moisés por causa do quê? Da mulher cuxita, da esposa. Então eu espero que a pergunta do versículo 2 seja acerca de quem? Da mulher. E qual é a pergunta que eles fazem acerca de Moisés? É sobre a mulher? É sobre o quê? Deus só fala por meio de você? E não vai dar para fazer isso, mas você lê em casa o capítulo 11. No capítulo 11 de Números, Deus havia escolhido 70 pessoas para ajudar a Moisés. E quem ele não escolheu? Deus. Miriam e Arão. E quem ficou muito bravo que não foi escolhido? Quem se irou porque não foi escolhido? Miriam e Arão. E eles acharam um bode expiatório para ir falar com Moisés. Qual é o bode? A mulher cuxita. Mas qual é o problema? Por que eu não fui escolhida? Por que eu não fui escolhido para falar em nome do Senhor? Ô Moisés, quem você pensa que você é? Você acha que Deus só fala com você? Linguagem de hoje, versão Davi, revista atualizada. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que ele não fez? Ele não reagiu. Ele vai agir no problema. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e a eles se apresentaram, e a todo o diálogo dentro dele. E a ira, verso 9, do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E aí o que Arão e Miriam pedem a Moisés? Ore por nós. Verso 11. Verso 13. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que o cures. Quem foi ofendido? Moisés. Justo ou injustamente? Injustamente. Quem sofreu a resposta irada de Miriam e Arão? Moisés. E quem orou a Deus por aqueles que falsa e injustamente lhe acusaram? Moisés. Ele está reagindo ou ele está agindo? Ele reflete aquilo que Paulo em Efésios 4 diz. Eu quero ser benigno e compassivo para com todos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos tem perdoado. Ele não maldiz. Ele não se ira. Ele aguarda. Deus vai fazer a justiça. Eu tenho que perdoar. Se eu faço isso com um inimigo, o quanto eu deveria fazer com o meu cônjuge? O quanto diante de um conflito que surgiu, eu vou ter que chegar ao ponto de dizer: me perdoe, eu te ofendi. Ao mesmo tempo que a outra parte vai chegar: me perdoe, eu te ofendi. Lembra da camisa? Eu tive que chegar para a Luz e dizer: me perdoe, me perdoe.
Aí eu tinha certeza que eu tinha que ter casado com ela. Porque ela falou assim também para mim: me perdoe, eu não precisava ter respondido como eu respondi. Não é descobrir quem é o culpado, é cada um olhar para o seu próprio coração e dar a resposta adequada, piedosa, perdoando quando necessário, falando a verdade em amor, mantendo o fluxo da comunicação, atacando o problema e não a pessoa, ciente de que os regenerados em Cristo Jesus podem amar como Deus em Cristo nos tem amado. E aí eu vou construir um casamento com uma comunicação que não só se manifesta de maneira prática, sábia, mas também perdoadora. Tá, e a pergunta logo do início aqui: qual é o último conflito que você e tua esposa tiveram? Como é que vocês lidaram com ele? Que recursos vocês saem desse seminário tendo para voltar para a sua vida e rotina em São Paulo, dizendo: eu tenho coisas a tratar e eu sei como tratar isso agora, por causa do perdão de Deus em Cristo Jesus. Queria convidar você a curvar sua cabeça. Pai, te louvamos porque não havia conflito maior do que aquele entre nós e Ti. Não havia dilema mais significativo, problema mais relevante do que o nosso pecado diante de Ti. E o Senhor abriu mão e renunciou da presença de seu Filho, e o Filho renunciou e abriu mão da presença contigo, para que por meio do perdão dele, do Senhor, fôssemos redimidos, fôssemos restaurados. Se a nossa relação contigo é tratada e sanada por meio do perdão, ó Pai, que os dilemas de nosso casamento, que levam a conflitos, sejam também sanados e resolvidos pelos recursos provenientes de tua palavra. O perdão, a verdade, a não ira, a resolução do problema. Não ataque as pessoas. Tudo isso, ó Pai, mediado por palavras mansas, palavras faladas em verdade, mas em amor. Palavras que expressam a sabedoria que procede do alto. Palavras que são ponderadas a partir da revelação. Palavras que são construtoras de relacionamentos duradouros. Deus zela por cada uma das famílias que aqui está, por cada um dos casamentos que aqui está. Que cada um, marido e esposa, ao sondar o seu coração diante do Senhor, vejam áreas que podem ser transformadas. E se há alguma área de conflito, utilizem-se dos recursos que o Senhor nos concede, para que os lares sejam pacificados, os relacionamentos restaurados e as famílias vivam a redenção que procede do perdão de Cristo Jesus. Obrigado por esta igreja, Pai, por todo o ministério deles por quase 100 anos já. Obrigado pelo ministério do pastor Darcy ao longo de tanto tempo já. Obrigado pelo trabalho e investimento de cada um dos outros pastores, particularmente aqui, a Darley e Bruno. Desses queridos amigos, ó Pai, que o Senhor nos tem dado, a mim e ao meu Pai, e que tanto nos moldam e nos encorajam e participam dos ministérios conosco, que o Senhor os retribua abundantemente, supra para cada família deles, ó Pai. Mantenha-os vigorosos, firmes no Senhor, e que eles sejam instrumentos nesta igreja local. Faça com que esta igreja seja a luz aonde estiver,
e que ela floresça para a honra e glória do teu nome a cada dia. Oramos assim gratos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém.